Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Eu Faço a Diferença, o podcast que tem como objetivo trazer pessoas aqui que fazem a diferença nesse mundo, seja com seus produtos, serviços, projetos, tudo que envolva e melhorar a vida das pessoas em si. E se você também faz a diferença, aqui embaixo desse episódio tem um link para você participar do programa, se inscreve e vem mostrar para a gente o quanto você faz a diferença. Com certeza você vai agregar muito na vida das pessoas. E hoje a gente traz uma pessoa que certamente faz a diferença. Hoje eu recebo aqui a terapeuta Eva Carvalho, especialista em regressão e captação psíquica, e ela ajuda pessoas a enfrentarem seus medos, dores físicas e emocionais, a encontrarem respostas profundas sobre si mesmo, tudo através do autoconhecimento e da escuta verdadeira. Por isso a gente trouxe esse nome tão profundo para o episódio, né? Que é Sua Dor Tem Origem e a Resposta Está Dentro de Você. Seja bem-vinda, Eva. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e levar esse conhecimento a tantas pessoas que não conhecem ou quando ouviu esse termo não sabe o que ele quer dizer na sua integralidade Sim. ou sabem de forma equivocada, né? Acham que vão para algum lugar e não voltam. Isso é uma grande besteira. Isso não existe. Então, poder estar aqui e dividir conhecimento é muito enriquecedor, porque na verdade somos multiplicadores. Não devemos nunca reter conhecimento, porque o conhecimento liberta. Com certeza. E só essa frase de "a resposta está dentro de você" já assusta muitas pessoas. Tem até vídeos na internet brincando com isso, quando o médico fala assim: "Não, é só você se alimentar bem, é só você caminhar, é só", isso já melhora. Fala: "Depende só de mim? Não é um remédio, não é uma pílula mágica que a gente toma e Hum, conserta". O autoconhecimento, ele assusta muitas pessoas, né. Esse se conhecer ou descobrir que o problema pode ser curado por você mesmo, é uma responsabilidade talvez tão grande que assuste, né, na maioria das vezes as pessoas. na verdade, as pessoas preferem ouvir 9 mentiras do que uma verdade. Com certeza. E quando você se vê diante de uma situação em que muda a sua vida e a responsabilidade, a escolha é só sua, a grande maioria recua. Sim, Recua, mascara de outras formas, escolhendo outros caminhos, por medo de ver-se diante de si mesmo, sim, né? Porque na regressão você não vai ver ninguém, você vai ver pessoas que fazem parte do contexto, mas o personagem central é uma vivência sua de passado, como homem ou mulher. E se precisa ser ressignificado, é, no fundo, tem o peso da escolha equivocada, da decisão imprecisa, eu vou dizer assim, sim, ou uma postura muito pesada para aquela situação. E tudo gera sentimento, né? Em situações você acaba de cometer algo e a consciência te diz: mas por que você fez assim? Não podia ter sido de outra forma? sim, Por que tão contundente? Por que tão incisivo? Você poderia dizer a mesma coisa de uma outra forma, sim. né? Então, as pessoas tendem a fugir. Porém, as que eu vou adiante, porque conhecereis a verdade vos libertará. Libertará o quê? Conhecer o quê? A tua verdade, Sim. o teu interior, o que vai dentro de você, né? A, as coisas, os sentimentos, as sensações que te incomodam. Porque você tem perguntas que você não ousa fazer para determinados tipos de profissionais. Você jamais colocaria num questionário falando sobre você mesmo, Uhum. te identificando. Não falaria nem para sua mãe, porque é vergonhoso, a sociedade condena, mas está lá. Mas ao mesmo tempo você pensa, puxa, é, por que eu sinto isso? Por que eu reajo dessa forma? Não é bacana.
eu não me sinto bem. Por que que eu não consigo me libertar disso, né? Libertar disso. Qual é o caminho? Porque Pra... muitas vezes a pessoa tem até a consciência, né? Vou dizer que Sim, ela faz de que aquilo não faz sim, bem, mas ela não consegue segue, se libertar disso. sim, não sabe o caminho. Sim. E o caminho está em você, né? Então, quando a pessoa chega com uma queixa de algo, a palavra-chave de toda essa situação é investigar. Porque eu não posso, nem tenho dar um diagnóstico, pode ser isso. Uhum. Pela experiência de centenas de regressões e captações psíquicas que faço, que já fiz, você já vem um insight daquilo que possa ser. Mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada desfecho é um desfecho. Nada é igual, né? Então requer muito cuidado. Então, a base da regressão, o fundamento da regressão é investigar no passado e identificar a personalidade que vivenciou algo, que aconteceu algo e que gerou um sentimento, e esse sentimento, essa energia ainda está em movimento latente e pelo nosso cordão prateado, ele ressoa até a Sim. pessoa Ia dizer, como ela só estivesse reverberando até agora aqui. até agora, Sim. porque estão ligados pelo mesmo espírito, Sim. né? Então, tudo que a pessoa sentiu ou está sentindo lá, porque é uma pessoa que tem raciocínio, não tem consciência que perdeu o corpo físico, logo, ele vive. Ele vive como se nada tivesse acontecido, né? Então, quando você investiga, você identifica, e eu faço N perguntas. A gente já vai falar, tem a questão da anamnese, de tudo que você investiga para poder Sim, cercar aquela pessoa da melhor resposta, do melhor caminho a se tomar. sim, Mas antes da gente chegar de como é feito, eu acho que a gente precisa amadurecer mais as pessoas para entenderem isso. certeza. Primeiro me responde, por que que você considera que você faz a diferença na vida das pessoas com o seu trabalho? É uma pergunta que eu falo que é padrão aqui do programa, todo mundo responde isso, porque realmente quem vem aqui faz a diferença. E como você considera que você faz a diferença na vida das pessoas? Porque hoje, independente da idade, até mesmo um bebê, a uma pessoa senil, um idoso, todos eles necessitam. Todos estão psiquicamente, psicologicamente, de alguma forma, necessitando de ajuda. Tem um quê que incomoda, uma dor latente, que o, o dirigente espiritual do qual ele possa fazer parte não resolve. O psicólogo não resolve. O psiquiatra mascara, Eu ia falar abafa com mascara, as caras, com medicações, etc. né? Mas você sente nitidamente que existe aquela parede de vidro. A pessoa que me quer mal, quer me agredir, tá lá. Mas não vai passar porque a parede de vidro está aqui, né? Mas se tiver oportunidade, ele vai. Quer dizer, eu sinto a mesma coisa, Sim. né? Eu só tenho certeza que ele não vai me agredir, né? Então, chega até momentos que a pessoa cai no, no desacreditar. Não tem mais o que fazer. Aí, quando você conhece essa pessoa, e ou ela buscando, ou sendo a pedido de uma outra pessoa por misericórdia, e em que eu posso atuar na vida dela através da captação, porque aí tem que ser com o suporte de um sensitivo, Uhum. e você chega no cerne do que a pessoa está sentindo, e quando termina, que você entende o contexto em que as pessoas envolvidas conseguem pedir perdão a si mesmo, conseguem pedir perdão para aqueles que ele possa ter, de alguma forma,
ter machucado, magoado, prejudicado, Sim. que ele entende aquilo, aquele ciclo deixa de existir. E eu podendo fazer parte dessa situação é imensurável, porque todos nós necessitamos, na verdade. Eu não sou melhor do que ninguém. Sim. Tenho o que comigo que tem que ser trabalhado. Então, por trabalhar dessa forma com as pessoas, com o sentimento das pessoas, com as personalidades, com o passado, hoje eu percebo nitidamente quando alguém se aproxima de mim. Eu sinto no meu ouvido. Eu sinto quando eu tenho um comportamento que não é o meu. Eu consigo identificar se é homem ou se é mulher. Então, isso se chama autoconhecimento. E eu não preciso ter medo. Porque tudo o que a gente vai lidar do passado já aconteceu. A gente só vai ressignificar, não vai apagar. Vai dar um outro entendimento. Porque tem pessoas que estão sofrendo fisicamente hoje, porque a personalidade no passado sofreu um acidente com a família, ou um acidente de carro, de avião, de trem, desmoronamento, enfim, tantos. E por não conhecer e, infelizmente, 98% das captações e regressões que fiz, eles não têm conhecimento do Criador. Eu não estou falando de religião. Sim. Eu estou falando do Criador e de energia. Porque o Criador é energia. Nós somos energia, uma usina de energia. Então, eles não conhecem o Criador. E só quem pode te ajudar é o Criador. Não sou eu. Eu só sou intermediário. Sim. Então, ele continua lá, naquele local, todo arrebentado, sentindo dor e não sabe o que faz. Então, quando chego lá, ao restabelecimento, eu explico para ele tudo o que está acontecendo. Faço com que ele veja a pessoa que está no hoje. Eu peço para que ele me diga o que ele percebe ao ver a outra pessoa. E ele me descreve tudo que a pessoa está sentindo. Resumindo, é tudo que ele sente em função daquele acidente que levou todo mundo. E se isso fosse acontecer na minha vida em determinado momento, que eclodiria, haveria um start, deixa de haver em mim. Porque é algo que já está sendo trabalhado em mim também. E todas as pessoas envolvidas no contexto são beneficiados. E essa movimentação de energia que a gente faz com as personalidades é como se eles tivessem, eu acho tão marcante, é como se eles estivessem tomando um banho e que lentamente, quando eles são encaminhados, é retirado aquilo que ficou encrustado durante tantos anos, causando a dor. E isso vai sendo retirado aos poucos. E enquanto isso vai sendo retirado, e isso após o encaminhamento, sendo tratado, a pessoa que está aqui hoje vai sentindo a melhora. Então, o que ela pode sentir de melhora no dia seguinte é diferente daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 meses. Uhum. Então, é muito comum, depois de um ano, as pessoas virem me dar feedbacks que já não se conhecem mais, que estão tendo comportamentos hoje que jamais pensariam em ter. Então, não existe palavra para tudo isso. Eu sou muito grata por poder fazer parte. Se eu for mensurar esse universo, eu me pergunto por quê? Por quê? Né? Porque é um contentamento sem tamanho. Sim. É algo imensurável. É imensurável. Uma mulher que hoje aqui pode estar com problemas
uterinos, endometriose, cistos, e vai ter que fazer retirada do útero ou um processo mais incisivo, Uhum. você vai e faz a regressão. Um deles, né, estou citando. Sim. A menina muito franzina estava grávida de trigêmeos. Logo, ela não tinha passagem. E o marido foi buscar a parteira, porque não havia médicos, né? E quando ele chegou, ela já estava desfalecida de tanto sofrimento. A parteira, na verdade, só foi retirar as crianças. E as 3 crianças faleceram, os 3 bebês. E ela ficou muito baqueada, muito sensibilizada. E a pessoa que no hoje que estava reclamando ia fazer a cirurgia no mês que vem. Uhum. Nós nos vimos um mês antes, né? Comecei a regressão com ela, ela sentiu medo, porque ela via 3 esferas flutuando em cima do seu útero. E ela me desenhou no ar o que ela estava vendo. Era um, era um feto. E ela não teve coragem. Assim, o medo dela não deixa ela ver de frente a sensibilidade que ela tem. E quando eu retornei de viagem, eu fiz uma captação. Foi que eu soube dos trigêmeos, que por ela não ter passagem, ela perdeu os 3 bebês. E ela já tinha um menino de 5 anos, que ela chamava de meu pequeno. E a pessoa hoje tem um menino. O outro também tinha um menino. E ela chamava ele hoje, meu pequeno. Resumindo, ela não sentiu mais dor, voltou no médico e foi fazer os exames que eram necessários para fazer o procedimento. E não foi preciso fazer o procedimento. A gente fica assim, de quanto Deus ele é presente, do quanto ele é piedoso, do quanto ele é misericordioso, Misericordioso. Perfeito. né? Isso foi sempre em você, Eva? Surgiu quando? Qual foi a virada de chave para se tornar terapeuta ou entender que esse dom estava dentro de você? Porque eu conheço um pouquinho da sua trajetória, não foi lá, já do início da sua trajetória, que esse Não. dom despertou em você, de você atuar com isso. Desde pequena aconteciam coisas que eu não sabia explicar. Uhum. E pelo meu berço, nós viemos do catolicismo, né? E eu não ouvia respostas. E eu fui crescendo, uma das questões que eu tinha comigo, e eu não entendia se pregando o céu e o inferno, onde entra na casa de meu pai existem várias moradas. Mas eu era criança. E o tempo foi passando, com 12 anos eu vi Cristo carregando a cruz, indo para o Calvário. Não me pergunta, porque eu ainda não descobri o que isso quer dizer. Não, eu ainda não descobri. Vi algumas coisas que também não sei o que quer dizer. E então, quando eu percebi que havia algo de subliminar nisso tudo, eu enxergava como a história de João e Maria. Eram os pedacinhos de pães. Só que no João e Maria era para que se eles voltassem para casa. No meu caso, eu entendo que era para que eu nunca me esquecesse de onde eu vim e o que eu tenho que fazer, né? E aí eu comecei uma busca. Busca, 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 busca. E a única certeza que eu tinha é que quando eu encontrasse não era para mim. Era para os outros. E Sim. aqui tô. E quando eu me aposentei, tem 10 anos, agora vai fazer 10 anos, eu com o meu filho de 7 anos, ensinando ele a conversar com Deus de uma forma muito pessoal, íntima e verdadeira. Colocando as 2 mãos juntas, eu sentia muita dor, mas uma dor descomunal. Eu falava, Senhor, como é que pode? Como é que eu vou rezar dessa forma? Como é que eu vou ensinar ele? Aí um dia
vamos fazer o mesmo ritual. Aí eu fiz com a mão assim. Eu faço as minhas orações com elas voltadas para o céu. Aí as minhas mãos não doem. Foi aí que eu senti a energia nas mãos. Eu tô de anel, mas eu não posso usar pulseira, nada nas minhas mãos, no pescoço, porque eu sinto uma dor descomunal. É como se cortasse a energia ao passar. E eu falei, é o poder da oração, né? É o poder da oração. Nossa, quanto mais a gente conversava com Deus, era como se a gente sentisse as ondas do mar passando nas mãos. Uma coisa incrível. E no meu caminhar paralelo a isto, num dia onde eu frequentava, uma senhora pediu para que eu visse uma pessoa. E todo mundo disse o que achava. Eu falei, eu não acho nada porque eu não vejo. Eu não tenho essa sensibilidade. Ela perguntou de novo a segunda vez. Aí ela falou, Sônia, olha com a mão. E eu coloquei minha mão. Foi aí que comprovou-se que eu tinha essa sensibilidade nas mãos, principalmente na mão esquerda, né? E devido a isso, eu me afastei para buscar conhecimento. Foi quando eclodiu a Covid e eu fiz o curso do Reiki, sou reikiana grau 3, fiz barras de axis e o meu neto é autista, né? E foi com ele que eu descobri que eu podia ver as pessoas à distância. Ele não podia vir até mim e eu não podia ir até ele. E ele tinha crises de choro, aquele choro da alma. Eu falei, vai à distância. Então, mentalmente, eu achava que eu o trazia. Hoje eu sei que eu vou até ele. Então, eu colocava ele no meu colo e com a mãozinha lá fazendo o que a gente aprende no Reiki. E pouco mudou. Eu fiz 3 vezes e avaliei. Havia mudado muito pouco. E eu falei, Senhor, o que falta eu fazer para que ajude? E me mostraram mentalmente o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que pôr o dedinho. Aí fiz, falei para minha filha, ó, agora está tudo bem, né? Ela falou, minha filha, mãe, ele tá brincando como se nada tivesse acontecido. Gostaria de abrir um parênteses, né? Eu tive a oportunidade de ver outras crianças com TEA, com mais eu não sei se é comorbidade que fala, mas com algo a mais, né? E que tinha muita convulsão, muita convulsão. E o menino estava na UTI. E uma coisa interessante é que todos eles, o meu neto, esse menino e os outros que eu vi, em volta da orelha, eles tinham muitas perdas de energia pelos pontos de meridiano secundários. Então, na garganta, e era uma força, uma energia muito grande. Ela vem pelo cordão prateado. Essa energia vem para nos abastecer, nos manter. Então, havia muita perda. Então, para mim estancar aquela perda de energia, ela me empurrava com muita força. Você tinha que fazer uma força descomunal para fechar. E eu fazendo e pedindo, fazendo e pedindo. Esse menino estava na UTI. Eu olhei ele no final da tarde. Eu nem falei para Amanda dar um retorno para a mãe, porque na minha cabeça, no meu pensar, ele estava indo embora. Aí no final da noite eu olhei de novo. Tinha reduzido assim a perda de energia 70%. Aí eu falei para minha filha, ela deu o retorno para a mãe e o menino saiu da UTI. E aí eu comecei a ver pessoas que estavam em estado de coma, em hospitais. Comecei a ver pessoas à distância no Japão, e dali foi para a Irlanda, dali foi para a Suécia, dali foi para o Nordeste, dali foi para lá, um indicando para o outro. Tive a oportunidade de ver pessoas que têm uma sensibilidade de dom de cura na mão descomunal, que eu senti, eu falo que vejo, mas eu vejo com a mão, eu sinto com as mãos, que o poder de cura que ela tinha nas mãos é uma coisa absurda.
Eu acho que se ela estivesse em estado de equilíbrio com ela e com o Criador, aonde ela pusesse a mão, eu acho que o impossível não existiria. Não existiria. Mas eu acho que o livre-arbítrio que Deus respeita, Uhum. ela não queria. Ela não queria. E com isso, nós somos uma porta aberta. E com isso, ela estava muito instável, energeticamente falando. E aqui na nuca dela, do lado esquerdo, aqui atrás e nas costas, ela tinha uma energia densa, parecia a moeba ou piche. E quando eu comecei a tirar aquilo, parecia chiclete. Parecia chiclete. Então, teve pessoas que eu olhei que levou meses, até anos, para voltar naquele sentimento, aquilo que estava incomodando. Sim. E teve pessoas, essa daí é um caso que depois de 3 dias estava do mesmo jeito, não tem como. Então ela não queria mudar, ela queria ser carregada. Por isso, o nosso nome do programa aqui, que é a resposta dentro de você, né? A resposta está dentro de você. É o seu livre-arbítrio também de escolher seu caminho, suas escolhas partem de você. Né? Eu falei com ela há pouco tempo, né? Tem 1 mês e meio. A família se desfez, ela continuou na mesma situação. Você percebe que até pelo tom de voz, o desequilíbrio, né? E como eu a conheci, ela tinha tentado tirar a própria vida no desequilíbrio dela. Não sei o que ela busca, né? Mas espero que Deus, na sua infinita bondade, no momento certo, porque Ele nos conhece, Sim. traga a solução, o caminho. Perfeito. Quando as pessoas precisam de ajuda, ou como eu sempre digo para você, né? Quando elas tentam de tudo, que eu acho que a pessoa que chega até você, já partindo do princípio que a medicina tradicional não trouxe respostas, a psicologia, a psiquiatria, né, não trouxe respostas, então ela busca uma alternativa que seria a sua terapia, a Sim, regressão, enfim. Quando ela chega até você, você tem uma anamnese, tem um formulário que ela preenche com as queixas, para que você investiga ali, pelo que eu vi, é uma anamnese imensa, né? De sim, muitos sintomas, vamos dizer assim, sim, e de muitas queixas. A pessoa relata, quanto mais completo for aquilo, melhor. sim, porque ela pode ter como queixa muitas coisas. E todas as queixas, itens que ela pode estar me relatando, pode não se relacionar a uma vivência. Uhum. É como se fosse uma teia de aranha. Então, eu não tenho como dizer se uma sessão só é necessária. É como se fosse uma teia de aranha. A pessoa vem apresentando sintomas de precisar de ajuda já de há muito tempo. Já há muito tempo. Mas de longe vai pensar que, puxa, é uma questão de regressão, porque poucos conhecem. A primeira coisa que vai fazer vai procurar um médico, Sim. né? Ou se não, passa. Amanhã passa, né? Não, eu vou na igreja, vou tomar um passe. Tem pessoas que ficam procrastinando. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E tem pessoas que são muito determinadas, né? Mesmo que ela vá em especialistas que deem diagnósticos divergentes ou iguais, é, e até então tomando medicações e ver se pouca melhora, ela questiona, tem alguma coisa que não se encaixa. Uhum. Não se encaixa. Uma busca incessante por uma É resposta. resposta. Sim. Aí chega, foi indicado por fulano, quem fulano indicou, fulano indicou, fulano indicou. Aí chega. Sim. Para achar essa resposta. Aí descobre por que que o adolescente, o filho adolescente, fica enclausurado num quarto que não tem chave, a porta tá aberta, mas ele fica lá enclausurado, né?
Era uma coisa que eu ia te perguntar, quais são as maiores queixas hoje nas buscas, né, das pessoas que nem hoje TDAH e autismo são condições que as mães ficam muito sem respostas, porque, como você mesmo disse, tem graus, né? Tem o nível ali que está de suporte àquela criança. Então, as mães ficam sem entender muitas coisas, o porquê daquela ação, de como a criança se comporta, das crises, de tudo que tem. Acredito que depressão, ansiedade são coisas que as pessoas buscam todas as alternativas e mesmo com medicamentos ainda tem crises e tem coisas assim que fazem pensar que tem uma outra resposta ainda. O que mais que chega para você assim nas suas anamneses? O que são as maiores dores? Na ficha de anamnese, eu tenho um panorama. Uhum. E na conversa que nós vamos tendo, porque eu vou explicar como é que funciona, qual a diferença da regressão em eu conduzir a pessoa ali, e a diferença da captação, que é com o suporte de um sensitivo. Dependendo do que estamos conversando e eu olhar a ficha de anamnese, eu sei que dependendo do que for, ela não vai colocar ali a vergonha. Sim. Poxa, eu vou colocar isso. O que vão pensar? É, então, o observar, o olhar, Escutar. o escutar, Sim. né, essa interação com a ficha de anamnese, porque as perguntas que estão ali, ela responde pouco, médio ou intenso, o que eu sinto. Sim. Então, eu trabalho com o médio, aquilo que é do nível médio ou intenso. Porque o nível médio, pequeno pode ser efeito colateral, né? Então, quando você pega uma ficha de anamnese de uma pessoa que começou um tratamento de sessões de 1 ano e você depois vai fazer outra ficha de anamnese, você faz um comparativo, é uma coisa surreal. Você fala, eu vou ter que ajudar a pessoa a preencher a ficha novamente porque, né, não tem lógica. Aí você percebe que realmente a nossa vida, os nossos que internos, formam uma grande teia de aranha. E à medida em que vamos trabalhando cada que, o medo do escuro, o porquê que eu não gosto de cheiro de flores, porquê que eu não gosto de altura, porquê que eu não gosto de passar de carro sobre um viaduto, medo de entrar num barco, de entrar na água, de entrar numa mata. Os pais podem pensar que é manha, birra, rebeldia. A criança simplesmente não quer entrar por medo. Medo. Ele sente que ele já passou por aquilo e que vai acontecer de novo, né? Então, eu fico pensando até de como fazer alguns alertas para que a gente não negligencie, não dê pouco ouvido A esses sinais, porque já são a sinais de que esses precisa de ajuda. sinais. Uhum. Ah, mas a criança pequena, ela vê e sente o que é bom e o que não é. O que é bom, ele brinca. Uhum. O que não, ele chora, ele tem medo. Ele dorme, ele parece um ponteiro de relógio. Sim. Ele é inquieto. E as pessoas falam isso sobre as crianças, que, por exemplo, fulano, a, a criança não se dá bem com a avó. Criança é sincera, criança não mente. Porque tem um parente, um amigo que ela se dá super bem, outra pessoa ela já cria uma barreira. Sim. E a gente tem a mania, culturalmente, de falar que criança é sincera, porque ela não passou ainda por vários filtros que a gente, adulto, já passou, né? Mas, na verdade, ela pode estar sentindo ali muito mais do que Sim, esse é um choque de energia. Ele de está energia. reconhecendo. Está reconhecendo coisas que para ele são boas ou não. Sim. Ou que ele Então ele sente está medo. repelindo Sim. esse negócio A de. diferença da regressão com a captação é que a regressão é sempre presencial, com a Sim, pessoa eu conduzindo. conduzindo. Sim, Você conduz a pessoa que quer fazer sim, a regressão. sim. E a captação ela serve exclusivamente para quem tem esse medo, esse receio de passar por uma regressão ou não.
ou porque a pessoa está longe de você e precisa de ajuda, ela tem uma outra condução diferente da regressão? Além dessa questão da pessoa não querer estar presente? O grande que a regressão, quando a pessoa me procura para querer fazer uma regressão, existe, eu coloco assim, entre 10 pessoas, duas vão conseguir entrar em regressão e vão ver fraço- eh, Fragmentos? fragmentos de memória ou vão ver com um pouco mais de clareza, vão sentir o que os personagens estão sentindo. Três, tem uma sensibilidade que se você falar para ele assim, você sabe nadar? Não, não sei. Vai lá na Fossa Mariana e me traga uma conchinha. Ele vai descer a 15 mil metros sem saber nadar e vai me trazer a conchinha. Uhum. Então, essa pessoa tem uma sensibilidade que eu não preciso nem do sensitivo. Ela mesma vai regredir uma, duas, três, quatro, ou dar um salto no tempo, porque quando eu percebo que a primeira personalidade que veio vive por simpatia, analogia ao que a pessoa vive hoje, eu volto mais um. Quando eu percebo que essa segunda está vivendo igual a primeira, que está vivendo igual a que está hoje, eu volto na terceira. Eu trago uma terceira. E também não está ali. Então, quer dizer que a causa está muito mais antiga, Sim. muito mais anos atrás. Aí a gente dá um salto no tempo, manda buscar no tempo necessário. E vem situações que você fala, não é possível. Não é possível que uma coisa tão besta, tão sem sentido, tão possa ter gerado essa bola de neve Está reverberando até que hoje. está aumentando, que está aumentando, que está aumentando. Mas isso, como você disse, de 10, 3 pessoas vão conseguir fazer por si mesmo. Ilustrando. Vai ter aqueles que dormem, mas mesmo assim acontece, a gente conduz, flui. E tem aqueles que a ciência não comprova. Não é que eles não entrem. Eles vão precisar de mais sessões, de prestar atenção na sua respiração, porque eu trabalho assim com a respiração, né? Eles não ficam em transe, apagados. Não, tanto é que esta que a personalidade passada estava grávida de trigêmeos, ela estava ali. E ela falando, Sônia, eu vejo um lado escuro e um lado claro. Eu me sinto bem no claro. Eu falei, então a gente vai para o escuro, porque a zona de conforto não me adianta, né? Sim. Então vamos para ver o que tem nesse lado escuro. Ela sentiu medo, né? Então, quando eu fui instalar para que houvesse mais movimentação de energia, ela sentiu mais medo. E eu coloquei a mão nela. Falei, eu estou aqui, né? Tá. Ela falou, não, eu não quero mais. Falei, tá bom. Aí eu terminei com uma captação psíquica aqui em São Paulo, né? Aqui onde eu trabalho. Foi aí que fechamos. E ela está muito bem, obrigada. E aí ela não sente nada, ela não precisa participar disso. A Não, pessoa que está sendo. não, na captação não. A sensitiva, essa pessoa que tem essa sensibilidade, ela entra no campo vibracional e acessa o inconsciente. Então, quando você dá a queixa da pessoa, o nome da pessoa, a sensibilidade dessa pessoa é tão grande como a de Chico Xavier, que essa era uma delas. Sim. Ele já entra na energia. Por exemplo, a casa de Chico Xavier hoje, ela é comandada pelo Jorginho Lemos, se eu não estou enganada, se eu não estiver dizendo besteira. Então, a tia do Jorginho trabalhava com Chico. E ele era de Belo Horizonte. Mas ele era muito tímido, muito tímido. E ele mandava cartas para Chico, fazendo colocações,
tudo e tal, mas ele não colocava o endereço dele remetente. E isso foi por um bom tempo, né? Se procurar no YouTube, está lá. E um dia ele tomou coragem, foi com a tia, e a tia apresentou ele para o Chico. Ele falou assim, vem cá, por que que você me mandava carta e não colocava remetente para eu poder te responder? É essa sensibilidade do que a gente está falando, né? É, então, esse é o grande diferencial. Ela vai entrar. E tem pessoas que mesmo tendo essa sensibilidade de entrar, não sendo esse que a ciência não comprova, Sim. ele pode estar passando por um processo de obsessão, ou uma personalidade dele de passado estar passando por obsessão. O que que é isso? Uma personalidade que viveu aquele contexto de vida que fez algo em que uma pessoa se sente prejudicada. Sim. E ele, sendo prejudicado, ele quer de volta, ele quer justiça. Ele quer aquilo que lhe foi tomado. A vida, o dinheiro, a família, as terras, e ele vem. Só que, como a energia da pessoa, à época, é igual a da que está aqui hoje, ele vem atrás desta, de que está hoje aqui, Uhum. achando que é a mesma pessoa e não é. Então, quando você mostra para ele que não é, ele desfaz tudo o que ele puder ter feito para prejudicar aquela pessoa. Muitos querem levar até a morte, ao prejuízo, a perder família, né? Então, essa pessoa não vai entrar em regressão comigo nunca, porque esses não vão deixar, porque vai receber ajuda e ele não quer. Sim, entendi. Então, na captação não tem barreira. A gente simplesmente entra, dá licença, que a casa é minha. Certo. E tem essas outras que você falou, a barra de axis e tal, são coisas mais de imposição de mãos, toque. Como que funciona essa? Não é a cura que se fala, né, pela barra de axis, mas o Não, tratamento ali, a terapia de barra de axis. a barra de axis é o toque em pontos de meridianos na cabeça, em que traz a normalidade, né? Mas os pontos de meridiano são no corpo inteiro, né? É, e traz uma melhora. É um equilíbrio dessa energia, Sim, o fluxo. o fluxo dela. Ele percorre todo o corpo, braços, pernas, desde o dedinho. Então, se houver algum ponto que esteja obstruído, Uhum. algum lugar vai deixar de receber ou receber pouco. Então, quando você restabelece o fluxo, ou libera o caminho, é como um rio retesado, um córrego retesado. Ele se torna uma represa. Quando você vai lá, tira o graveto, Sim. Aí ele corre, flui. flui. Uhum. A água desce com aquela fluidez, né? E o reiki, somos simplesmente canais de condução. A energia, ela é inteligente, o fluido vital. Então, quando aplicamos, usamos a mão como transmissores, porque temos o chakra plantar no centro da mão. Então, a energia entra pelo coronário e sai pelo chakra plantar. E tem os pontos que você aplica na cabeça por determinado tempo. Cada escola diz que são X minutos em cada local, fazendo aí 1 hora e 15 mais ou menos. Só que comigo é diferente. Quando eu imponho as mãos, eu sinto no meu ouvido. No meu ouvido. Pulsa muito forte. E você sente que o outro não está. No outro ouvido não está batendo. Quando começa os dois pulsar, deu. E isso pode ser 5 minutos, 3 minutos. Em compensação, tem outros lugares que demora 20 minutos, 25 minutos para isso acontecer. Então, aquele lugar necessitava de mais. E eu, pela prática, Sim. fui me
como fala? Depurando? Sim, é um método próprio, pela sua Sim, sensibilidade, né? Você consegue adequar a necessidade daquele ponto e trabalhar sim. mais ou menos. E com isso, vai a lapidação, né? Uhum. Quando, durante a Covid que eclodiu, eu, com a foto da pessoa, do rosto, e com o nome, eu mentalizava a foto da pessoa, o rosto da pessoa. Eu ficava sentada no chão e eu sentia o corpo energético da pessoa. Então eu começava pela cabeça, eu olhava todos os chakras, aí depois eu olhava, a mania de fechar os olhos, é como se eu estivesse fazendo. Então depois eu olhava a cabeça, eh, os braços, o tronco, né? E aonde houvesse meridiano, ponto de meridiano, porque é como agulhada, é como se fosse um fio descascado Hum. e que tá dando choque. Então você, com a acupressão, você fazia pressão, você estancava aquilo e voltava a fluir, né? E aonde havia esse meridiano que estava estagnando a energia, impedindo a passagem, pelo acúmulo de energia que havia ali, dava para saber a quantidade, a intensidade da dor que a pessoa estava sentindo. Se era um desconforto, se era uma dor assim chata, uma dor para tomar um Dorflex, uma dor para tipo assim, vou tomar um, um Tramal ou Diprospan, não tem que ir para o hospital porque eu tenho que tomar aquela mais forte antes. Eu acho que não tem mais nada do que a morfina. 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 E ali naquela região onde havia o acúmulo de energia, o órgão que está ali se acomete. Aí eu pedia para que as pessoas, quando fosse fazer seus exames regulares, pedisse uma atenção melhor naquela região. E era dito e feito. Era tiro e Ali queda. tinha algum problema físico já se Sim. manifestando. E em outros, você sentia no corpo energético, mas ainda não havia chego no duplo etérico. Quer dizer, ainda não havia eclodido no corpo físico. Então, se a pessoa mudasse a forma de viver, de Uhum. ver a vida, de se comportar, aquilo não iria acontecer. Porque expelimos, irradiamos aquilo com o qual nos alimentamos. E você se alimenta do quê? Da maledicência, da preguiça, Uhum. do mal dizer, da inveja, da qualidade da música. O que, com o que você faz com as suas 24 horas do dia? Com que pessoas você convive? Uhum. Então, aquilo que você alimenta é aquilo que você espelha. E semelhante atrai semelhante. Você entende? Sim. E é por isso que eu digo que na casa de meu pai existem várias moradas, porque eu tenho para mim que ninguém é 100% bom, digno de estar ao lado do Criador, e ninguém é tão ruim para ele estar queimando no que chamam de inferno. Todos nós temos todas essas questões que a humanidade tem em intensidades diferentes, Sim. né? Tem pessoas que têm algumas virtudes e que é muito bonito e não se dobra, não recai, não tem recaída, porque já vivenciou demais, já foi colocada à prova Uhum. e venceu a prova. Então hoje ele sente aquela situação e não se abala. Mas isso é um dia após o outro. Por isso que é o se permitir ver, perceber e ouvir o seu dia a dia, a sua volta, né? É justamente a minha próxima pergunta para você, porque se a gente se sente perdido, se a gente se sente
que tem algo sem explicação, que tem alguma dificuldade, qual que é o primeiro passo para a gente se autoconhecer, né? Como que a gente faz para começar a perceber coisas? E você já deu aqui uma lição, né, antes mesmo da pergunta, que é essa questão do que você está se alimentando. E quando a gente fala isso, não é necessariamente da batata frita e do Não, milkshake que estamos o falando. iFood. É do iFood. A gente está falando de todo o contexto de vida, né? O que você tem absorvido ao seu lado, de todos os ambientes que você se coloca, ou como é a rotina da sua casa, de tudo, né? Mas Sim. você acha que repensar o modo de vida é um primeiro conceito para a gente falar assim, falar de autoconhecimento, é você sair do automático? Porque hoje eu acredito que a gente tem uma sociedade vivendo num automático, eu falo, que é acordar, se arrumar, sair, trabalhar, pagar conta, voltar para casa, sempre numa correria, parece que está todo mundo no 2.0 do WhatsApp, né, na velocidade de fala, É, vivendo mil coisas e não prestando atenção em detalhes, né? Tá vivendo exatamente. todo dia é sempre assim, é assim que faz e não muda e aquilo vai levando e você só vai vendo dias passar. E aí essa questão de como ter esse start para o autoconhecimento, como começar a perceber coisas. É, são tantas coisas que, por exemplo, se você entrar numa igreja, num templo, você percebe a paz que tem lá. Uhum, Quando você vê na rua ou pela televisão, tá ocorrendo um baile funk. Quando você ouve uma música nesse estilo, quando você ouve um canto gregoriano, você sente na pele. Quando a sua casa está limpa, te dá aquela sensação de bem-estar, de aconchego, de acolhimento. É, e essas coisas pequenas vão mudando sem que a gente perceba, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente se alimenta, as pessoas que estão à sua volta. A sociedade determina. Cada um faz a sua escolha sim, daquilo que melhor lhe convém. Por isso que eu digo que as pessoas preferem ouvir nove mentiras a uma verdade. Então, quem prefere ouvir 9 verdades a uma mentira vai ser uma pessoa solitária. Tende a ser solitária. sim. Porque não gosto, ponto. Né? Não tenho nada contra você, mas uma coisa eu tenho certeza. Como você é, não é exatamente como eu quero ser. Sim. Mas a gente respeita. Então, observar o que vai à sua volta. E não ser negligente, não se calar. Eu não gosto. Ponto. Aí você vai perceber que o seu ciclo de amigos começa a se reduzir. Aí você começa a perceber que em alguns momentos poucos se aproximam. Não tem um ditado que diz que só no momento difícil de dor e sofrimento que você sabe quem é quem? Do Sim. seu hall de amigos do WhatsApp, Dos infinitos grupos, né, que as dos pessoas têm infinitos hoje. grupos. Quantos lembram de você? Sim, Quantos de fato se sentem alegres e felizes com seu crescimento, seu sucesso? sim. Tudo isso faz parte, né? E vivendo por viver, você está suscetível a tudo isso. Se você for uma pessoa influente financeiramente, você vai viver rodeado, mas não necessariamente de amigos, mas de parasita, lhe sugando as forças e o dinheiro. Quando acabar, eles largam o osso e vão embora. E você fica se perguntando aonde eu estava com a cabeça. E a todo momento a vida lhe pergunta: é, o que que você quer para você? Porque o que você pensa, você cria no material. Porque está no Pai Nosso. Uhum. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Então, é, Ele nos conhece. Então, tudo aquilo que a gente necessita vem, né? Mas é uma mudança assim gradual.
Porque isso vai se tornando conhecimento. Esse conhecimento, vivendo na prática, se torna sabedoria. E você aí muda a sua forma de ver a vida, de se comportar diante da vida. Você é mais cauteloso em muitos aspectos. E comportamento gera comportamento. Nossa, por que que fulano é tão radiante? Por que que fulano, a vida parece que sorri em tudo que toca, parece que tudo vira flor. Uhum. Ele vibra aquilo, ele vive aquilo. Não tem como você plantar pimenta e colher banana, né? A gente vai viver aquilo que a gente se alimenta. Então, com este universo todo, não tem como não fazer uma faxina dentro de si mesmo. Então, hoje eu penso muito o que vou falar. Não falo. Primeiro, é difícil você se policiar. Então, segurar a língua. Mas quando você pensou, você já criou. Quando você fala, você está dizendo para o mundo que aquilo vai se realizar. Mas Como depois se que você reafirmasse, né? reafirmasse. Então, quando você começa nessa caminhada do dia a dia, começando com pequenas faxinas, chega um momento que isso se torna tão natural e você começa a perceber que a luz da sua casa é pouca. Sua casa precisa mais de luz do sol. Aquela bagunça do guarda-roupa não é legal, Uhum. né? É, Aquele monte de coisa que não se usa nos armários, aquele bando de pote que você guarda desnecessariamente, a- aquele apego por algumas coisas. aquela criaturinha que você pôs na face da terra, sozinha, lá no quarto ou na rua, é responsabilidade sua, né? Ele precisa de acompanhamento, de ensinamento, limite. Então, você começa a observar tudo. E você começa a transformar as pessoas que estão à sua volta, né? Som alto, acabou. Não tem mais som alto em casa, né? Televisão é só filme que vale a pena. E isso é uma coisa natural, acontece naturalmente, mas que é transformador. O seu sono é melhor, a convivência em família é melhor, né? Ah, conflitos que eram algo tão pesado passam a ser rusgas, né? Aí você começa a se colocar no lugar do outro, Uhum. né? Aí você fala, puxa, não tô com tanta razão assim, né? Sim. Não vale a É. pena. Acho que a primeira dica prática é esse se observar e ver o que está à sua volta e como você está conduzindo a sua vida todos os dias, né? A partir daí, do reconhecimento do seu ser ali, de que posição você está, de que você está fazendo, o que você está escolhendo todos os dias, pôr para dentro, seja ele, né, do alimento ou não, mas o que que você está escolhendo absorver, porque se a gente está falando de energia, isso tem muito a ver com quem está do seu lado, com que energia está circulando nessa casa, se é uma energia só de briga, só de discussões, É. se é de harmonia, se é de Então, respeito. da onde que vem esse destoar? De onde vem? Percebe. Aí você começa a perceber que quando o seu marido ou seu filho vem com algum coleguinha, nossa, já começa a ranger de dentes. Todo mundo se arma. Aí você percebe que tem uma resposta dura, ríspida, e você não sabe de onde veio. Veio acompanhado com o moleque. N- Observe. Não que ele tenha culpa. Sim, sim. Não que ele tenha culpa, Não, claro que não. mas deu para compreender. Não é? Sim. E tem pessoas que não precisa nem ser muito inteligente, não deve entrar nem no seu portão. Que dirá dentro da sua casa. No seu quarto, jamais. O seu quarto é sagrado, né?
E isso que a gente está conversando aqui é o mesmo bate-papo com as personalidades de passado. Eles têm muito pensamento equivocado, fora o desconhecimento da realidade da criação, Uhum. a grande chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que geram outros sentimentos de que eu sou melhor, tudo é é o ditado, os fins justificam os meios, Uhum. né? E você vai percebendo que a vida sempre quis te mostrar algo. E eu faço a grande pergunta para todos vocês. Quando vocês verem, ouvirem ou acharem interessante e se perceberem, tirando alguns minutos para você, eu pergunto: o que que a vida está querendo lhe dizer? Porque todos nós temos muitas perguntas sem respostas, né? E essas respostas, elas existem, porque tá lá. Pedi e obtereis. Bater e a porta se abrirá, né? Então, tudo é uma questão de posicionamento, de me conhecer. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é Uhum. bom, isso não é bom, né? Eu quero minha casa cheia de gente independente. Eu não quero minha casa, porque cada ser é um ser. E todos nós estamos num processo de evolução. O que para mim é abominável, para outros pode ser natural, Sim. mas não tem que fazer parte da minha vida, não é? A gente fala até no digital, né, que posicionamento é seletividade. Porque quando você se posiciona, automaticamente um sai de perto, outros se aproximam. Sim. Porque aquilo impõe regras, impõe valores, impõe seu limite, né? Até onde você vai, o que você aceita. E isso afasta pessoas e isso atrai pessoas, o mesmo posicionamento. E eu acho que isso falando, claro, né, na questão empresarial mais prática, de quem a gente atende, etc., né? Quando a gente se posiciona é porque você quer atrair mais daquilo de pessoas semelhantes que pensam como você, que têm os mesmos valores de família, de respeito, enfim, os valores que você tiver. Uhum. E é a mesma coisa, né? No nosso dia a dia como pessoa, é você se posicionar para atrair mais daquilo que você considera bom para sua casa, para sua família, para sua vivência, né? Sim, Para porque nós pessoas que temos estão. para ser felizes, Sim. né? E por Para... algum motivo nesse mundo, né? Por isso que eu falo que tem que deixar de sair do automático. Cada um aqui tem uma função nesse mundo. Eu acredito muito nessa questão de propósito, de que a gente está aqui para fazer algo, para mudar, para transformar alguma coisa em alguém, enfim. Não está aqui só de passagem, né? Você tem Não, um objetivo de estar aqui. A é. sua vida foi escolhida para estar aqui por alguma coisa. E- Então, se a gente vive no automático, isso normalmente nem se desperta, né? Porque você está vivendo, às vezes, não, a vida de alguém, você não não. está Você vivendo está vegetando, né? vegetando, é. Vegetando, você não está produzindo nada, Exatamente. né? E eu acredito também que, como eu poderia dizer, pessoas, como eu vou colocar? Me fala o que que você está tentando ilustrar. Hum, nesse mundo que a gente está vivendo no hoje, aonde tudo parece estar em locais e situações totalmente divergentes, é, e que nós interagimos da mesma forma com as questões de valores, famílias, sobrevivência, o ser bom, não ser bom, levar vantagem, não levar vantagem. Uma coisa muito interessante, as personalidades, quando eles buscam a diferença à volta e que você explica, você mostra
a realidade e oferece ajuda, a primeira coisa que ele pergunta: o que você quer em troca? Eu falei: não quero nada em troca. Como não? Ninguém faz nada de graça. Eu falei: eu estou te dando de graça aquilo que de graça eu recebi. Há situações até que você só faltava o café quente, uma xicrinha e os bolinhos de De chuva, chuva. de tão agradável que é a conversa. Que espírito tão evoluído, manso. Tem uns que você até chama de senhor. Ele só não sabia que era só pedir para Deus: Senhor, venha me buscar, não me abandone. Era só falar, né? E dá uma sensação assim tão maravilhosa de acolhimento. Meu, será que eu mereço tudo, né? É presenciar, vivenciar, ouvir, sentir todas esses contextos, todas essas histórias, todas essas pessoas, porque vem o não julgar, né? Porque vem as pessoas que cometeram crimes horrendos, mas como está na Bíblia, perdoar 70 vezes, 7 vezes. E como é que você vai julgar, condenar, quando você mostra para ele que aquilo que ele recebeu, numa vida anterior ele fez igual? Não tem como, né? E isso muda em nós também. Em nós também. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? E essa consciência do outro lado das personalidades é muito vívida. Muito vívida. Então, a gente aprende muito. Teve uma situação, só para ilustrar. Ele era astrofísico e muito inteligente, com muitos cursos: física, astrofísica, geologia, esse universo. E ele foi trabalhar para o governo e criaram como vou dizer, mecanismos que fossem usados em épocas de guerra, de alto poder Destrutivo. destrutivo. E para que não fosse pego a fórmula daquilo, essa personalidade, ele foi assassinado. E ele estava lá ainda. O sensitivo que eu trouxe, quase não dava para você entender, porque era russo. Você tinha que pedir para falar devagar. E a moça falando em russo. Para você ver, tem situações que até o homem não viu, para poder mostrar para a humanidade o quanto é destrutivo, o quanto é educativo, né? É por isso que eu digo que é imensurável esse universo. Eu gostaria muito que as mães não negligenciassem, não diminuíssem o choro, o comportamento, achando que é rebeldia, malcriação, ou que tenha falhado em alguma coisa com eles. Mas procura saber. Para tudo existe resposta. Não deixa passar. Não deixa passar. Perfeito. A gente ficaria horas conversando aqui. Se eu for perguntar das histórias que você já presenciou, então, nossa, a gente pode pegar realmente o café com o bolinho de chuva, porque vai ser uma Vai. grande conversa. Antes da Vai. gente finalizar, eu queria fazer um bate-papo
Paula, que rápido com você. Porque eu acho que isso agrega muito para as pessoas ali. É, elas querem saber mais do seu universo, né? Um livro que você leu e que te transformou. Tem algum aí de cabeça que você pode... Nosso Lar. Nosso Lar? Nosso Lar. Mas foi rápido, hein, gente? Eu acho que realmente mudou a percepção dela. Um hábito diário que você não abre mão. Conversar com Deus. Ótimo. E uma frase que guia a sua missão. Você tem uma frase que você... Senhor, não me deixe cair. E se eu me ajoelhar, me ajude a levantar, porque eu não vou desistir. Amém. É muito legal essa presença, né, de Deus, como você falou, não é sobre religião essa Não, conversa, né? Muitas pessoas confundem o assunto com religião, não é. e não tem nada a ver sobre. Mas é importante ter isso como guia, né? Como você acredita em Deus e isso te guia, e isso é algo Sim, que você tudo é, leva para frente. tudo é Ele. Eu não tenho poder para fazer nada. E, como eu disse, nós estávamos conversando antes. Eu fui tentar fazer algo para uma criança que tem epidermólise bolhosa, não sei se é esse o nome. E foi dito que não podíamos fazer, que era a causa. Sim, Quem sou eu para questionar? Quem sou eu? Mas a vontade é muito grande de acolher a todos, ajudar a todos. Com essa nova situação que estava ocorrendo no planeta, um- é uma dor na alma, sabe? Porque eu sei o que isso representa do outro lado, né? E muitos vão precisar de ajuda, sim. né? Em todos os sentidos. Mas façamos aquilo que nós podemos fazer hoje, né? Que é fazer uma oração por eles, por todos eles, na verdade. Sim, Porque a oração é luz. E a luz penetra em qualquer lugar. perfeito. E é isso. Tem planos para o futuro? Que é só atender todo mundo que está te ouvindo? O que mais que você tem? Os meus planos é dar voz àquele que não consegue falar. Nem que a cura seja uma coisa absurda em se pensar. Mas só de poder chegar na possibilidade de dormir tranquilamente, não precisar de remédios fortes. A qualidade de vida, né? Ter uma qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida. É esse o meu objetivo, chegar nesse ponto de poder dar voz àqueles que não conseguem falar o que está sentindo na alma. E eu sei o que está sentindo na alma. Eles não sabem dizer o medo, Uhum. o, o sentir presença, né? E nós, mães, nós sabemos o choro da fome, da manha, da dor, mas da dor da alma é muito diferente. É muito diferente. Então, novamente, né? Não negligencie, não diminua as crianças. Quando disserem que está sentindo algo, busca, busca, busca. Adolescente também, Sim. né? Porque eles precisam de ajuda, porque quando entra na adolescência é um vulcão em erupção. Todo mundo diz que é a aborrecência, Uhum. né? É tanta energia num corpo pequeno, né? E na verdade eles não sabem lidar com tantas informações que vêm mentalmente. Porque tudo que eclode no físico vem do mental. Então eles começam a sentir coisas que eles não sabem dar nomes.
e não sabem lidar com aquilo. Aí vem o escape no celular, no Videogame. videogame, nos amigos na rua e por aí vai, sabe? Sim. Então, havendo essa ponte da comunicação, já vai ajudar muito. Mas a observação, toda mãe conhece os seus filhos, seus crias, né? Sim. Vai saber, mas não deixa passar. Não negligencie. Negligencie. Gente, vocês podem encontrar a Eva aqui embaixo do episódio, a gente deixou os contatos, mas através do Instagram, Eva Carvalho TVP, tem o e-mail também, o WhatsApp aqui embaixo. E acho que se esse papo ele fez, assim, você pensar sobre a importância de se conhecer, eu acho que vale a pena seguir ela lá, vale a pena entrar em contato, chamar no WhatsApp, conversar, né? Falar se, Sim, será que o meu caso você pode ajudar? Será que o que eu estou sim, passando, né, pode ser resolvido ou pelo menos minimizado? Tendo um impacto minimizado com as suas habilidades, vamos dizer assim, né, com os seus serviços. Então procure. Como a gente deu aqui, ela deu dicas preciosas de primeiro se começa a se observar, começa a se conhecer, começa a se observar ao redor, se perguntar, né, por que eu estou aceitando não ter resposta para isso, para essa dor, para esse sentimento, para essa angústia, por uhum, que eu estou deixando levar, né, e não estou indo uhum, atrás, como ela disse, sempre temos resposta, temos que ir sim, atrás da resposta. com toda certeza. Bom, vou deixar você dar seu, sua mensagem final, seu tchau, seu obrigado, seu beijo para meu pai, para minha mãe, para você. Quero agradecer sua presença aqui, adorei o papo, como sempre a gente aprende muito falando com você. Agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui e deixar aberto aí para você deixar sua mensagem também, se quiser mandar um recado, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer primeiro ao cara, porque quem sou eu sem ele? Nada. Só estou aqui por um propósito. Só por isso. Porque nunca pensei em ser terapeuta. Nunca. Eu sabia que eu tinha uma missão para fazer, mas não algo voltado para isso. Então, se aqui estou, farei da melhor forma. Desistir? Jamais. Aprender sempre, né? Escolher? Não. Porque a dor é igual para todos, né? E agradecer as pessoas que fazem parte da minha caminhada e que não me deixam desistir. Ao meu marido, aos meus filhos, que têm sensibilidade e me permitem auxiliar outras pessoas, que é o caso do João, que tinha hipersensibilidade à luz e na vivência que foi trabalhada hoje. Ele não usa mais óculos escuros. São coisas que fazem a gente ver que a vida vale a pena, que a vida tem um sentido, né? E mais uma vez, observa tudo que vai ao seu lado, ao seu redor. E que aquilo que não estiver bom, comece a limpar. O som está muito alto, abaixa. O som não acrescenta nada, muda de qualidade de música. A sua casa é seu santuário. Aos poucos, limpando a casa, vai chegar um momento que você vai se auto-perceber melhor. Você vai perceber que você está dormindo melhor, que o ar está mais leve, que as discussões, as rusgas Diminuíram. diminuíram, problemas na escola diminuíram, reclamações, começam a vir elogios, a interação entre eles está diferente e você começa a perceber, né? Você automaticamente não tem como não ser, o marido percebe e agradece, Uhum, com certeza. agradece, né? Até a TPM vai melhorar, né? Com toda certeza. Porque tá tudo dentro do normal, fluindo, né? Sim, e aí com certeza o Fluindo. marido vai agradecer Vai, bastante. com toda certeza. Eva, muito Mas foi um prazer. obrigada. O prazer foi nosso de receber você aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. E para você que acompanhou a gente também, muito obrigada pela
pela parceria aqui de ouvir esse papo. Encaminhe esse episódio para pessoas que você acha que vai fazer a diferença na vida delas, que estão precisando ouvir essas palavras da Eva, que estão precisando dos serviços dela. E se você também tá aí na dúvida se precisa, começa a refletir, entre em contato com ela e conversa para ver se não pode ser um caminho, né, Sim. para a sua solução aí dos problemas que estão te perseguindo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença. Como eu disse no começo, aqui embaixo tem um formulário para você que participa desse programa, quiser trazer também o seu assunto que você faz a diferença no seu negócio, no seu serviço, no seu produto. Se inscreve e vem participar com a gente. Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau.